Bom dia, deputada Querida, como é que tá? Rosário. Como Bom você está? dia, Sinara, bom dia, Felipe, te ouvindo aqui, ouvindo vocês, tanto na análise política quanto nesses temas relacionados ao simbólico, que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo e a possibilidade de construirmos ou não a democracia na nossa época. E o que é a própria democracia, né? O que você achou da cara de pau da Michelle falando que a culpa é do governo, é culpa do Lula, gente? O Lula queria golpear a si mesmo, mal acabou de ganhar. Faz o menor sentido, né, deputada? Não faz o menor sentido, mas faz sentido para o projeto que Felipe aqui apresentou com todas as letras, que é dominar o Senado, é disputar centralmente o Senado Federal e fazer grandes bancadas também, principalmente na Câmara dos Deputados. Eu acredito que a extrema-direita ela entendeu o caminho do parlamento, porque ela se reforçou e renasceu como estratégia eleitoral a partir do parlamento. E nós, do campo popular, sempre optamos, e temos, eu creio que um certo, nesse sentido, um erro histórico de pensar a república e a estrutura da nação a partir do poder executivo exclusivamente. A gente disputa as eleições e governa tendo como centralidade o poder executivo, o governo executivo. No entanto, a extrema-direita foi muito eficiente em ocupar o seu espaço, não começou pela dimensão majoritária, começou a se refortalecer no parlamento. É dali que surgem os bolsonaros e aqueles genéricos que tentam fazer a mesma performance e disputar este espaço e garantir, com a visibilidade que constroem no parlamento e com grandes bancadas, como eles têm feito na eleição, eles conquistam espaço social e espaço popular e disputam esse imaginário a partir aí dos discursos de família, de Deus, de religiosidade, de conservadorismo, quando, no entanto, são os corruptos, são os que mais odeiam as famílias, porque destroem economicamente a nação, destroem as instituições. Então, não há nada de conservador nessas figuras, mas o que há nessas figuras, efetivamente, é um tipo de ação política predatória da própria política e da sociedade, com valores absolutamente corruptos. E o pior disso tudo, deputada, a gente já falou disso muitas vezes, né? Eu tenho a honra de ter. Eu ia lançar meu livro Crônicas do Golpe em Porto Alegre com a deputada, e acabou que a gente não conseguiu lançar o livro na época. Mas eu já falava nisso em 2017, na época do golpe, de como eles trabalhavam essa linguagem de uma forma muito mais adequada, com instruções que vinham, inclusive, de Steve Bannon. Eu tenho um histórico disso, deputado. Steve Bannon entra em contato com Flávio Bolsonaro com Eduardo Bolsonaro através de Felipe Martins em 2016, para já fazer a condução da comunicação do bolsonarismo, e concordo com a senhora, a partir do parlamento. Qual é a tese do Steve Bannon? Faça o que há de pior, o que há de mais grotesco. Quanto mais grotesco, melhor, porque dá mais visibilidade e funciona o algoritmo. Então, fala uma coisa absurda e ela propaga, como é esse absurdo que a Michelle acabou de falar. Quando o Bolsonaro xinga a senhora, fala aquela questão do estupro, aquilo se propaga. É a estratégia desse. E o que eu defendo aqui é que a gente não tem um gabinete organizado para dar uma resposta em dois níveis, com a linguagem adequada e com a velocidade adequada. Isso é o que a gente tem que fazer urgentemente. Faltam 2 anos para a eleição e a gente precisa sempre defender nossos valores com linguagem e com velocidade. A dialética, falava disso anteriormente, me perguntava por que você não é mais cartesiano? Porque a dialética cartesiana não funciona mais, a gente precisa entender de imaginário. Eu evocava aqui a descida de Inanna ao inferno como um mito. A gente tem que entender que as mitologias e que o imaginário é que estão presentes na política hoje. Então precisamos dele, deputado. Precisamos criar os nossos imaginários. Precisamos, e, no entanto, precisamos também de uma dimensão tática na vida política que enfrente o fato de tentarem permanentemente nos isolar.
E creio que o ato de ontem ele tem importância porque nós não podemos deixar passar mais um 8 de janeiro tendo uma atitude recuada. Eu vejo que, ao longo destes 2 anos que nos separam do 8 de janeiro de 2023, nós não potencializamos e não conseguimos constituir na sociedade brasileira como um todo a repulsa aos atos ditatoriais que a própria sociedade foi compondo ela própria ao ver as imagens. Não é o acaso que mais de 80% das pessoas têm uma posição crítica, não querem aquilo. Mas nós, por nossa via, talvez falsamente encantados com a possibilidade de governarmos, buscarmos desenvolvimento e tudo mais, muitas vezes optamos por não fazer a disputa mais acirrada. E nós precisamos também fazer a disputa acirrada, porque essa é a disputa de valores. Então, é preciso fazer agora o que nós não fizemos quando compusemos a transformação, enfim, a tutelada transição que aconteceu no Brasil no início dos anos 80, na década de 80, que, na verdade, não nos trouxe, com a anistia que aconteceu em 79, não nos trouxe o conhecimento sobre aquilo que verdadeiramente aconteceu contra as pessoas. O Brasil não ter vivido a justiça de transição resulta em estarmos sempre aos solavancos e as instituições estarem muito afastadas da própria sociedade, do próprio interesse do povo, do interesse da soberania, do interesse do país. Então, elites que muito mais funcionam, tantas vezes, como lacaios dos interesses imperialistas, líderes partidários de extrema-direita que se colocam na posição subalterna de visitarem os Estados Unidos de tempos em tempos para destruírem a própria imagem do Brasil ou baterem continência para a bandeira norte-americana, jamais poderiam estar dentro do parlamento com a aceitação desse tipo de atitude. O parlamento brasileiro ele perdeu oportunidades históricas de fazer com que a Constituição fosse respeitada a partir de si próprio. E isso eu acho que está no âmago do que nós precisamos mudar para o próximo período. Nós vamos precisar enfrentar o tema das eleições, não apenas majoritárias, mas proporcionais no Brasil, para vencermos com bancadas maiores. É uma vergonha para o país que o PL tenha a maior bancada de parlamentares dentro da Câmara dos Deputados. Nós precisamos reverter isso, porque este é o escândalo da desvalorização mais absurda da política. Aqueles que atacam a política estão entre os que mais têm parlamentares nesse partido que se configurou, na verdade, não como um partido, mas como um esquema para o golpe, um esquema para a corrupção, um esquema para a destruição das instituições e do povo brasileiro. Eu queria mostrar aqui para vocês que não viram um trechinho do discurso da Rosário ontem, tá? Coloca aí, por favor, Tati, para a gente. A sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram. Brasília representa em cada uma dessas obras, também o rosto e a história de cada brasileiro e brasileira que não recebeu a democracia como um legado, mas que a conquistou pela participação, pela força do seu trabalho, pela dedicação. É por isso que nesta data nós nos reunimos, não de uma forma confortável, porque gostaríamos que o 8 de janeiro jamais tivesse existido como horror, como a manifestação de ódio e a tentativa de destruir não apenas espaços físicos, mas a própria Constituição. Mas é preciso nos desacomodarmos diante de momentos como aquele para afirmarmos como poderes que nunca mais aceitaremos ditaduras. Hoje aqui, e também o compromisso institucional da Câmara dos Deputados, Casa da Democracia, casa onde Ulisses Guimarães sustentou e promulgou a Constituição em um Congresso Constituinte, onde ele próprio lembrou no seu pronunciamento histórico
A sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram. E é com Ulisses e com a democracia que faço esse pronunciamento dizendo que a Câmara não vacilou em sustentar a defesa da democracia e que nós, no âmbito dos nossos poderes que vivem, sim, sempre contradições pela pluralidade que os caracteriza no ambiente democrático, não podemos ser tolerantes com os intolerantes, não podemos homenagear o fascismo, o ódio político. Precisamos aprender com a história. E se estamos aqui, é porque entendemos que aqueles que tentam romper a democracia não devem ter de nossa parte a leniência, não podem ser esquecidos, porque o nosso objetivo primeiro é a Constituição, é a República, é a liberdade, é o povo brasileiro. Muito obrigada, estamos juntos e juntas pela democracia. Muito bom, muito bom. Rosário, você falou em nome do Congresso, né? Mas a gente sentiu a ausência do Arthur Lira e do Pacheco no ato, né? Como é que se explica isso? Não, eu creio, inclusive, que o presidente Arthur Lira queria estar presente, mas, de fato, não tenho como interpretar, mas eu recebi dele e me solidarizei porque ele vivencia agora uma situação familiar mais complexa que eu creio, não é? De saúde do pai dele. Então, ele realmente não pôde estar presente conosco no ato. Mas é uma mesa plural, é um parlamento plural, é um pronunciamento difícil de fazer, porque a Câmara tem todos os tipos, e falar em nome dela significa o quê? Né? Falar em nome dela significa representar, portanto, não cada parlamentar, mas o espírito constitucional que ela carrega. E é por isso que eu me baseei e me fundamentei na Constituição e em Ulisses Guimarães, porque não há pronunciamento mais contundente do que aquele, eu não tenho conhecimento, do que aquele que ele fez no momento de promulgação da Constituição, em que ele disse, inclusive, do nojo e a ditadura. E essa fala sobre Rubens Paiva, vamos lembrar que ela acontece, portanto, menos de 10 anos dada a anistia dos próprios torturadores e assassinos. O Brasil é o único país que produziu, cujas elites e governo torturador, governo ditatorial, produziu a sua autoanistia. E naquele momento, em 79, não havia uma possibilidade de se enfrentar realmente isso, porque o Brasil já vivia um processo complexo de um país que mais demorou para superar. A ditadura no Brasil foi implantada antes do que nos demais países e terminou depois. Então, nós somos o país que mais longo período estivemos sob um regime ditatorial. Aquela tal gradual, lenta e segura foi segura apenas para os que torturavam, matavam, sequestravam. Ela não assegurou, não foi segura para as vítimas da ditadura e nem para a nação. E quando eu penso sobre isso, tendo trabalhado pela Comissão Nacional da Verdade, junto com a presidenta Dilma, no governo em que estive com ela, eu penso que nós não concluímos, não fizemos a justiça de transição e mesmo ao fazermos a Comissão Nacional da Verdade, não conseguimos, por conta do golpismo, de tudo isso que veio a acontecer, dos próprios ataques à Dilma, da sua cassação injusta, do impeachment sem crime, tudo aquilo que aconteceu, aquilo era parte do próprio golpe engendrado. Eles não venceriam as eleições. Então, porque tentaram em 2014 e não conseguiram, eles urdiram aquele golpe contra a Dilma. E também o fizeram a partir das forças militares, sempre. Então, eu tenho agora, estou propondo, o presidente Lula está enviando para o Congresso Nacional um pacote de medidas que fortalece um Estado civil e enfrenta essa presença política dos militares e da gestão dos militares. E eu apresentei um projeto de lei que tem o mesmo sentido, e eu quero pedir a vocês que me ajudem em uma campanha pela sua aprovação.
que é os colégios militares serem repassados ao comando do Ministério da Educação, saírem do Ministério da Defesa. Porque é dentro das escolas militares que, historicamente, está sendo forjado um pensamento fascista, um pensamento que reporta aqueles ensinamentos nefastos da Escola das Américas, do inimigo interno, de brasileiros e instituições colocadas apontando armas contra brasileiros e brasileiras, algo que é inimaginável em qualquer nação verdadeiramente democrática. Mas, Então, mas já portanto, tem resistência dos militares a esses projetos seus, né? Eu vi que tem artigo já naquele site Sociedade Militar, militares preocupados e mobilizados, o ensino militar pode passar para o Ministério da Educação, né? Quer dizer que já tem uma resistência dos próprios militares a esse projeto seu, né, Maria? Façamos, então, uma resistência civil, porque o poder é civil, e os militares não podem permanecer tendo o poder de forjar a si próprios, forjarem-se como casta superior e ameaçadora à sociedade brasileira. Essa formação dos kids preto, essa formação de oficiais, essa formação militar que o Brasil tem é a origem do golpismo e da ameaça permanente à democracia brasileira, porque não há golpe sem a presença de militares. Não há golpe sem a força militar. Mesmo os golpes que acontecem na nossa época, que têm características distintas, que são midiáticos, que são do judiciário, que são das instituições como um todo, que são parlamentares. Mesmo esses golpes somente se estruturam quando há dois tipos de movimento: algum apoio internacional e forças militares organizadas favoravelmente ao golpe que está sendo instituído. Dilma passou por isso recentemente. Tudo que nós vivenciamos até a chegada de Bolsonaro ao poder também teve essa força militar. E é estranho, porque oficiais com alta formação, assim como as elites brasileiras do alto empresariado, não se constrangem de seguirem o pior entre todos os militares, um expulso das próprias armas. Não se constrangem em seguir alguém completamente inepto para a função da gestão pública, da responsabilidade pública, alguém que avilta a nação onde quer que tenha passado. Agora, o próprio parlamento, volto a dizer, e falo isso como parlamentar, tem a responsabilidade sobre tudo isso, porque tem permitido que se criem nos seus espaços e a partir dos seus microfones aqueles que produzem a lógica do ataque à própria Constituição e à nação brasileira. Então, temos que ter a coragem de apresentar propostas, de disputar propostas, e eu quero disputar essas propostas de democracia dentro da nação brasileira. Essa disputa é ideológica, sim, mas esses que estão contra a democracia têm que ser escrachados diante do que pretendem. Se não querem que as forças, que a educação militar esteja a cargo de responsabilidade de civis, por óbvio que as artes militares e o conhecimento militar permanece com o Ministério da Defesa. Eu fiz questão de escrever isso no projeto, mas a coordenação pedagógica, a coordenação educacional, tem que ser constitucional, tem que ser civil, porque essa é uma medida importantíssima na formação dos novos quadros militares que o Brasil precisa, porque precisamos de militares que sejam verdadeiramente patriotas, não é? Que defendam o território, que defendam a Amazônia, que se oponham aos ataques internacionais às riquezas do país, mas não militares que se coloquem contra o povo brasileiro e contra as instituições do país. Felipe. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso aqui na internet para tentar ver essas manifestações contrárias, deputada. E o que eu percebo, e não é novidade para ninguém, é que a gente, infelizmente, não teve, como a senhora já mesmo disse, não teve outra alternativa em 79 do que fazer a anistia ampla e restrita, etc. Se comete um erro muito grande quando alguns parlamentares entram na onda dessa nova anistia, porque a gente já sabe o que aquela deu.
E me parece que manter as rédeas sobre os colégios militares é uma forma também de tentar anistiar tudo que está acontecendo e de formar novas lideranças do mesmo campo semântico, que é esse campo semântico fascista. Vai ser uma luta mas muito árdua. Nada que a senhora não esteja acostumada a travar, que suas lutas são lutas árduas. Mas a minha pergunta vai num outro direcionamento, se me permite. Eu estava querendo fazer essa pesquisa e essa ponderação. É uma luta muito árdua. O que me deixa muito preocupado nos últimos tempos é a maneira como o Bolsonaro desistiu de governar, além de toda a horda fascista em torno dele, ele desistiu de governar. Entregou a Casa Civil para o PP, né, o senador Ciro Nogueira passou a mandar na Casa Civil, colocou o chefe de gabinete no FNDE, tivemos aquele escândalo do MEC, sabemos toda a corrupção que acontecia ali, eram 54 bilhões de orçamento, depois o ministro da Educação teve o escândalo do ouro, das bíblias e tudo mais. Mas a consequência disso, para além da corrupção, foi a entrega de um terço do orçamento para o Congresso, que é uma forma de chantagem, de empoderamento totalmente inconcebível com o Estado Democrático de Direito, que é tripartite. O Executivo tem que executar, né? E o Legislativo legislar, só que o Legislativo está executando um terço do orçamento. A senhora vê caminho de volta? A senhora vê como lutar diante de um Congresso que é 2/3 conservador e que adora, claro, ter esse poder na mão, que foi potencializado pela falta de apetite de governar do governo Bolsonaro, e agora um governo que tem projeto, como é o governo Lula, e quer governar, mas não consegue por causa disso. Além das ações do Dino, há outras ações que podem ser feitas? Eu creio que não se trata exclusivamente de uma falta de apetite, além da falta de condições para governar, aquele presidente, enfim, lamentavelmente a gente tem aquela figura na presidência, ele foi parte ali de um projeto onde dispersar o governo, desorganizar o governo, é parte do processo ultraneoliberal. É parte da privatização. E isso está acontecendo, eu vejo isso acontecendo, por exemplo, em Porto Alegre, com a Prefeitura Municipal. Desmontem tudo. Porque desmontar, descoordenar, é uma forma de coordenação privada acima de qualquer limite, sem qualquer limite. Então, esse projeto de governo que desorganiza o Estado e entrega a privados também foi utilizado na questão do orçamento para garantir maiorias no ambiente do Congresso. Mas ele desorganiza de uma forma o país não terá como, no futuro, manter e ter um projeto de desenvolvimento nacional sem que se retome a centralidade de um orçamento voltado a um projeto global de desenvolvimento. Então, a dispersão que há com 513 deputados e deputadas e 81 senadores e senadoras é algo que impede a ação de planejamento do Estado para aquilo que o Brasil precisa ser daqui a 10, 15, 20, 50 anos. Então, obviamente, nós temos que enfrentar isso. No entanto, eu não vejo que o Supremo vá ter possibilidade de enfrentar isso, apesar de iniciativas desse ou daquele ministro. Eu vejo a única possibilidade de enfrentar essa realidade com a eleição de mais parlamentares com uma consciência diferente da atual correlação de forças. Então, eu acredito que aí eu sou da direção do PT, mas eu vejo que o PT também não está tão atento ainda a essa prioridade. Os partidos, de um modo geral, do campo popular e democrático, precisam entender que, ao lado de vencermos a presidência da República, nós devemos colocar ao lado a prioridade de ampliar bancadas parlamentares na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Aí voltamos à nossa discussão inicial, né, deputada? Que é ter comunicação, que é ter a linguagem, a velocidade das redes, que hoje esse debate se trava nas redes e a gente perde de 7-1 todos os dias. Voltamos sempre a gente sempre volta a esse debate. Guerra de narrativas. A gente perde, a gente precisa ser rápido. Eu espero que o Sidônio não é a solução. Não é. O Sidônio pode ser até parte da solução, mas ele não é a solução, ele entende muito do assunto. Todos os ministérios, todos os deputados, gabinetes, diretórios têm que entrar nessa mesma vibe. Tem que entender que é preciso linguagem e velocidade. Porque se não acontecer de forma global, holística,
nós estamos perdidos, não vamos conseguir esse projeto que a senhora está defendendo. Eu sei. Eu concordo com a sua análise, mas eu não, aí são as limitações que eu quero admitir do meu ponto de vista, que eu não tenho o conhecimento estruturado para conseguir trabalhar esse conjunto de elementos. Eu creio que nós também precisamos nos cercar de uma inteligência e beber de uma inteligência que consiga enfrentar a questão das redes sociais naquilo que estiver ao nosso alcance, mas além disso. Agora, nós estamos diante de novos fatores, porque não se trata apenas de técnica, se trata também da coragem política, neste momento, de enfrentar o consórcio que foi organizado a partir do X, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, com o governo que assume os Estados Unidos. Isso eu acho que, sim, as autoridades brasileiras precisam estar atentas, as autoridades mundiais, as Nações Unidas. Nós precisamos construir caminhos, porque a democracia talvez nunca tenha estado em um risco tão grande, apesar do nosso ato ser, nesse sentido, ontem, uma gota d'água em uma ofensiva de extrema-direita, utilizando desses instrumentos poderosíssimos de formação de opinião e disputa de ideias. Deputada, eu fiquei muito preocupada, porque a gente não sabe exatamente, a gente acaba não sabendo exatamente a tal temperatura dos quartéis, né? E ontem teve uma fala do Lula, pública, sobre uma coisa que realmente deixa a gente espantada como cidadão, né? Que o avião do Lula, né? Quando o Lula passa mal e tem aquela hemorragia, né? E vai ser operado lá no Sírio-Libanês, a aeronáutica demorou um tempão, 4 horas, para mandar o avião para o Lula, o presidente da República, né, que já tinha tido aquele problema lá com o Aerolula, que ele ficou sobrevoando o México durante 5 horas. Eu acho, Rosário, sinceramente, que a origem de todos os problemas que o Lula teve depois foi esse voo, sabe? Ele poderia ter tido uma trombose ali, né? Uma pessoa idosa, 5 horas voando em círculos em cima do México. Isso, tu acha que isso vai fazer bem para alguém, gente? Não pode fazer bem para alguém, tá? E aí, ontem o Lula... Eu quero botar o videozinho aqui, que o Lula dá uma bronca pública no comandante da aeronáutica, e depois eu quero que a Rosário comente. Coloca aí, por favor, Tati. Eu estava tão otimista no dia que eu fui fazer a festa, que eu estava pensando até em tomar um gole, porque eu estava sem beber até então. Então, eu fui lá fazer o meu exame. Quando eu fui fazer meu exame, aí eu descobri que eu estava pior do que no começo. Ou seja, o líquido tinha saltado de 0,6% para 21% na cabeça e era muito perigoso. Eu cheguei em São Paulo, os médicos estavam horrorizados, porque eles achavam que eu podia morrer na viagem, eu poderia ter entrado em coma. E o meu avião, democraticamente, brigadeiro, demorou 4 horas para chegar. E eu esperando o avião aqui em Brasília. Bom, então não morri dessa vez. Cheguei no hospital, abriram minha cabeça, lavaram, significa que eu estou com a cabeça limpa. Limpa e purificada, porque foram 1 dia e meio lavando a minha cabeça. Então... É assustador, né, Rosário? 4 horas para o avião do presidente chegar, ele com problema grave de saúde, realmente, a gente pode confiar nas Forças Armadas, deputada? Olha, numa emergência médica, né? Então, eu realmente, enfim, me parece que ali os brigadeiros e o comando da aeronave no México procurou o procedimento mais adequado, explicou a ele não gostou da explicação, porque certamente a situação era muito, muito difícil, mas, de toda forma, não parece que tenha acontecido alguma coisa contrária ao procedimento, que é o protocolo diante disso, de não poder descer um avião quando está com o tanque cheio, com problemas. Mas essa demora realmente foi preocupante. Eu não sei, obviamente que jamais poderia ter acontecido isso, porque o avião tem que estar disponível ao presidente onde ele estiver, não é? É o básico para a proteção dele. Eu não imagino que isso aconteça em nenhum país
e ainda mais diante de uma emergência médica. Agora, talvez exista, Sinara, e aí também não conheço, o impedimento do presidente voar em outra aeronave. Também não sei se é possível o presidente voar em outra aeronave que não aquela aeronave. Mas não deixa um clima de insegurança dos brasileiros em relação às Forças Armadas? Eu vejo que o nosso clima de insegurança existe em vários sentidos. Em vários sentidos. Não está claro exatamente tudo que aconteceu, nem naquele 8 de janeiro, nem antes. As artimanhas e tudo aquilo que foi coordenado pelo general Heleno, pelo Braga Neto, pelo Cid, esse conjunto de militares envolvidos. Mas pela primeira vez a gente tem um general de 4 estrelas preso. Então aí o poder civil se impôs e nós precisamos sustentar e defender o que nós estamos tentando fazer no Brasil, que é não repetir aquilo que aconteceu na década de 80. Não repetir aquilo que aconteceu na década de 60. É tanto em relação a 60 nos anteciparmos e impedirmos golpe, quanto em relação a 80 fazermos na prática o conhecimento da população sobre aquilo que está acontecendo no Brasil. Acho que esse é um tema que tu levantas para ser realmente investigado e melhor explicado diante das questões trazidas pelo presidente. É isso aí. Você quer mais alguma pergunta, Felipe, para a gente concluir aqui com a deputada? Eu queria finalizar rapidamente, deputada. Eu queria que a senhora me desse um quadro do Rio Grande do Sul. Como é que a senhora acha que deve ser a composição com as forças políticas, tanto para o governo do Estado quanto para o Senado, que volto a repetir. Eu tô sendo até chato, porque há uns 6 meses eu venho falando nesse programa que o Senado é a chave. E aí o que me preocupa é isso, é ter candidatos ao Senado fortes em todos os estados. Eu queria saber no seu estado, no Rio Grande, como é que vai ser, como é que a senhora acha que será essa composição? No nosso estado, o Rio Grande do Sul, passou por tantas dificuldades e tem passado, a gente vai buscar compor uma aliança importante. A aliança que nós fizemos em Porto Alegre foi uma aliança importante e foi a mais ampla que fizemos ao longo de toda a história da participação política do PT aqui na capital. E, mesmo assim, ela não foi suficiente para a vitória contra setores extremamente reacionários. Não é o acaso que o prefeito de Porto Alegre abre o seu discurso de posse numa homenagem à ditadura, numa homenagem retomando absurdos que já tinha dito acerca daquele 8 de janeiro e dos que defendem ditaduras. Mas aqui no Rio Grande do Sul, mesmo buscando essa aliança, o PT, por exemplo, deve estar aberto a compor na majoritária, mas apresentará. E é possível que venha apresentar o nome do Edgar Preto, que foi um candidato muito importante na última eleição para o governo do Estado, e hoje é presidente da Conab, está na linha de frente no apoio à agricultura familiar, à agricultura de um modo geral no Rio Grande do Sul. E o nosso ministro, então, Paulo Pimenta, é o nome que nós temos pensado para o Senado Federal. Isso nos deixa em aberto com a segunda vaga, também para compormos, com a vice-governança e com uma pluralidade de uma chapa que eu creio que vai fazer a diferença no próximo período. Aqui há um enfrentamento forte com a extrema-direita no Estado, mas a gente tem também uma disputa de caráter político, de caráter econômico, sobre o que o presidente Lula tem feito e também ideológica, que está em curso, com muita força, com o sentido de recuperar o Estado do Rio Grande do Sul para o campo democrático, um Estado que já foi governado por Brizola, por Olívio Dutra, por Tarso Genro, por Colares, que faleceu... o seu Colares, que, com todas as contradições que possam haver, o Estado do Rio Grande do Sul também tem uma trajetória de legalidade democrática que precisa ser resgatada. Muito obrigado, deputado. Prazer tê-la aqui, como sempre. Rosário, sempre um prazer conversar com você, tá? Forte abraço e sigamos juntos, pensando, como Felipe trouxe, nesses elementos simbólicos como orientadores daquilo que nós precisamos disputar na consciência. Forte abraço, Sinara. Um bom ano. É o que eu estou pesquisando aqui na universidade, que eu espero que seja útil. Vamos trabalhar nisso, deputado. Com certeza é. Forte abraço, gente. Obrigada. Beijo, tchau.